E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Natal passou, espero que tenha acontecido tudo bem para você, que você tenha comido, bebido bastante, né, ficado com o buchinho cheio, mas sem passar mal. Tá? Agora um próspero ano novo para você, um feliz ano novo, antes de mais nada. E agora eu vou trazer para você, tá, duas materinhas, uma a principal, tá, vou gravar a principal aqui, e a segunda no caráter mais informativo. Por que caráter informativo? Ela bate muito com o que eu venho pregando aqui no canal, em relação a impostos e etc. Mas são duas matérias totalmente distintas, uma da outra, até poderia gravar dois vídeos, mas para poder economizar o seu tempo e o meu tempo, como é que se diz? Vamos colocar tudo num vídeo só. Tá? Só que a matéria principal é o seguinte, o governo, desculpa a garganta, está querendo aumentar o preço do Takeobin, no caso das remessas de produtos e etc., em 8%. Por causa do problema dos caminhoneiros e etc., na questão de logística. Faz sentido esse tipo de coisa? Não, não faz, porque as empresas de, como é que se fala, de logística do Japão, as empresas de Takeobin, no caso a Kuroneko, a Sagawa e outras empresas, elas já aumentaram o preço, elas já anunciaram um aumento de preço já relacionado a esse problema. Então faz sentido o governo japonês querer colocar mais aumento? Não, não faz, mas ele está querendo colocar mais um aumento, tá? Em cima. Então, como é que se fala? As remessas, no caso de logística, vão ficar cada vez mais caras, tá? Aqui no Japão. Aí aquele ponto, quem faz muita compra na Amazon, vale a pena fazer o Prime? Vai valer a pena, tá? Se antes não valia, agora vai começar a valer, tá? Mas isso é só uma dica, mas vamos lá, olha só. É assim que a gente passa vergonha. 物流業界で荷主側から運送会社に適正な運賃が支払われるように、国の制度に基づいて、車種や距離ごとの標準的な運賃の目安が3年前に初めて示されました。この目安について検討を進めてきた国土交通省の有識者会議は、今月、現在よりも平均で 8% 引き上げるべきだとする提言をまとめました。Então já deu para você ter uma ideia do tamanho do aumento, se você entende japonês. Se você não entende, vem com o tiozão aqui já para você ter uma ideia, tá? À medida que a indústria logística enfrenta desafios para lidar com os problemas de 2024, no caso com a logística, a falta de caminhoneiros, né, por causa que eles mudaram a lei, tá, para os caminhoneiros, e nisso vai dar problema, vai. Eu já havia noticiado bem antes essa ideia do caminhoneiro. Por isso que quem seguiu o que eu falei nos vídeos passados, deu tempo para se preparar, para surfar nessa onda, para poder pegar essa alta agora, tá? De melhores salários, etc. Mas vamos lá. Uma reunião dos especialistas do Ministério de Terra, Infraestrutura e Transporte e Turismo decidiu aumentar as taxas estimadas de frete pagas pelos expedidores às empresas de transporte em uma média de 8%. Tá? Para melhorar o tratamento para os motoristas. A fim de garantir que os expedidores do setor de logística, igual por exemplo o Amazon e etc., você e eu, tá? Que vão lá como é que se fala assim, nos combines ou na própria empresa ali despachar, tá, o produto, já sabe que vai ter um aumento. A fim de garantir que os expedidores do setor de logística paguem taxas de frete adequadas às empresas de transporte, os padrões para as taxas de frete padrão para cada tipo de veículo, isso vai mudar, você vê, ó, cada tipo de veículo, distância, foram estabelecidos pela primeira vez em 3 anos com base no sistema nacional. Então, se for entregar de carrinho, vai sair um valor. Se vai entregar de caminhãozinho, outro valor, tá? E não esquecendo que a Kuroneko, tá, lá, no caso a Yamato, ela comprou o avião, tá, para poder fazer transportes, isso aqui. Então já deu para você ideia, já deu para você ter uma ideia que se colocar essa ideia do transporte de entrega, né, o veículo, quando for de avião, você já sabe que vai sair uma paulada para você, né? Então melhor fazer pesquisa de preço antes de fazer, como é que fala assim, as remessas por Takeobin, tá?
Esse mês, o painel de especialistas do Ministério da Saúde, do Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo, que tem estado a considerar essa orientação, compilou a recomendação de que a taxa de imposto deveria ser aumentada em uma média de 8% em relação ao nível atual. Então já dá para você ter uma ideia que 2024 já vem com um novo aumento. Tá? O nível de aumento... Olha, presta bem atenção nessa parte aqui, que essa parte aqui é muito bacana. Tá? Ela vai totalmente de contramão do que o Kuroda falava, o que o Ueda falava. Tá? De ter os aumentos de 2% para eles poderem mexer na política financeira econômica do Japão. O nível de aumento baseia-se no aumento dos custos de matérias-primas e dos combustíveis e visa melhorar o tratamento dos motoristas à medida que a indústria de logística enfrenta o desafio para responder ao problema de 2024, onde existe preocupações sobre o agravamento de escassez de mão de obra. Então você vê que eles falam assim: aumento se baseia no custo de matéria-prima e dos combustíveis. Então, se eles estão subindo em 8%, já dá para você ter uma ideia que esse aumento aqui do Japão foi muito mais de 2%. Só que o Ueda insiste em falar que não houve aumento de 2% no Japão. Kuroda batia a mesma coisa. Então você vê que é pura falácia? É pura safadeza. Mas continuando. Além disso, a proposta estabelece que deveria ser acrescentada uma compensação por espera, tá? Onde os caminhões aguardam sua vez para carregar e descarregar, e pela carga e descarga do motorista. Então você vê que, se juntar tudo isso, o preço da remessa vai sair um absurdo. Mas continuando. Com base nas recomendações do painel de especialistas, o Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo pretende anunciar a diretriz tarifária após a consulta do Conselho de Transportes, que será realizada no próximo mês. Essa diretriz não tem uma força vinculativa, mas se a taxa de frete real for excessivamente baixa ou de outra forma maliciosa, o que eles querem dizer com isso? Que tem empresas que elas tentam segurar ao máximo o aumento de preço. Só que tem empresas não, que já chega lá e pá, solta aumento de preço. Então o que vale? Vale para aquela que aumentou o preço. Aquela que tentou manter o preço baixo, eles falam que está jogando de forma maliciosa. Então eles forçam como é que se fala assim? Aquele grupo a aumentar o preço. Aconteceu isso com o Donkey, o Mega Donkey. O grupo Mega Donkey. Quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que eu postei disso. Por quê? As outras empresas varejistas estavam todas aumentando o preço. O Donkey, ela tem uma série de produtos dela, né? Então o que acontece? Esses produtos que era da série dela, eles tentaram segurar o preço no máximo possível para não aumentar. Aí o que aconteceu? Né? Denunciaram o Mega Donkey, né? O Mega Donkey Hot ali, e o ministério falou que o Donkey Hot estava jogando de forma, como é que se fala assim, maliciosa, igual da matéria aqui, né? Que não estava cumprindo com as diretrizes, que não sei o que. Aí nisso obrigou o Mega Donkey a aumentar os preços, porque senão entra naquela ideia de deixar de ser cliente, como é que se fala assim, prioritário. Então, se precisar de alguma ajuda do governo, dá até aquele rolo, aquela encebação toda e não consegue ajuda rápida. Então já dá para você ter uma ideia de como a coisa é aqui no Japão. Tá? Mas se a taxa de frete real for excessivamente baixa ou outra forma maliciosa, o Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo pode solicitar ou recomendar melhorias ao expedidor com base na lei. É isso que eu acabei de falar agora há pouco. Tá? Que havia acontecido com o Donkey e com algumas outras empresas. Então aqui no Japão vale o quê? A empresa que está jogando de forma, como é que se diz? Saudável, tá? De forma honesta, é aquela que sobe o preço. Aquela que tenta manter seus preços baixos, não. Então já deu para você sacar por A mais B, para onde que a banda toca, para onde que a coisa está indo em 2024. Então já pode esperar, além
dos preços e dos aumentos normais que as empresas de Itaqueubi já anunciaram, que eu já postei aqui no canal, tá? Tem um imposto sobre consumo e agora mais esse 8%. Então já dá para você sacar que a inflação do Japão é muito maior de 2%, que a falácia do Ueda, o presidente do Banco Central japonês, é pura safadeza, mas é aquela velha história. Eu falo que ele é um Kawaisoke por causa do Kishida. Ele tem que seguir basicamente as ordens do Kishida. Então basicamente o mentor dessa parte horrenda toda é o Kishida. Então essa matéria, a matéria principal, encerramos por aqui. Tá? Então quem não quiser assistir mais o vídeo, já sinta-se à vontade para sair, porque já está bem informado. A partir daqui é a segunda matéria de questão informativa, tá? Falando sobre o número de vendas de produtos isentos de impostos. Então já vai dar para você ter uma ideia o que é aquilo que eu sempre vinha pregando na questão de baixar o imposto para fazer circulação de mercadoria, não fazer a forma que o Kishida faz. Então vamos lá, deixa de enrolação. Mas nesse meio tempo, como é que se diz assim, a gente passa vergonha, né? As vendas nas grandes empresas a nível nacional em novembro atingiram a máxima histórica de artigos isentos de impostos em um único mês, à medida que o consumo de entrada de turistas estrangeiros continua a expandir. De acordo com a Associação dos Lojistas de Departamentos do Japão, as vendas de lojas de departamento de todo o país em novembro foram superiores a 502,3 bilhões de ienes, com um aumento de 7,4% em comparação ao mesmo mês de 2022, quando começou o comparativo. Tá? Assim, as ideias de comparação. Então já deu para você ter uma ideia que isso aqui movimentou 502,3 bilhões de ienes. Tá? Isso porque não tem isenção de imposto. Isso em questão para turistas. Por quê que é só para turistas nesse ponto? Porque quando a pessoa ela vai comprar nas lojas Duty Free, etc., ela tem que apresentar o passaporte. Tá? Ela apresentando, só que não é só apresentar o passaporte. Tá? Tem que ter ali também, basicamente, como é que se fala assim, detalhando a saída do Japão. Tá? Então, como é que se diz? Senão seria muito fácil, igual nós que moramos aqui no Japão, chegava lá, apresentava, basicamente, tá bonito, mas não, precisa seguir uma série de, como é que se fala assim, uma série de passos, tanto que no Ion eles colocaram em inglês, tá? Porque o Ion tem umas partes deles de venda isentas de impostos, então colocaram ali, tá? Então quem quiser se informar um pouco mais, vai na loja do Ion ou vai numa loja Duty Free, porque as lojas Duty Free aqui no Japão não é só dentro do aeroporto, tá? Tem espalhadas no Japão inteiro, dentro do país inteiro, lojas Duty Free. Então geralmente se identifica na frente com o selinho Duty Free ali, ou perto dos caixas tem algum, como é que se fala assim, algum informativo, é a mesma coisa. O supermercado Ion, da onde que eu moro aqui, do grupo Ion, eu não sabia que tinha, mas eles colocaram lá um informativo muito grande. Então ali também é uma revenda Duty Free, tá? Que já dá para você ter uma ideia. Então o grupo Ion, basicamente no Japão inteiro, grande provavelmente tenha a parte Duty Free dela também, livre de impostos, tá? As vendas de roupas de inverno aumentaram devido ao frio. E os produtos de final de ano também, né? Como presentes de final de ano, né, presentes de ano novo, também tiveram um bom desempenho. Além disso, as vendas de itens isentos de impostos aumentaram para mais de 39,4 milhões de ienes, devido ao consumo da entrada de turistas estrangeiros, com um aumento de aproximadamente 2,2 vezes com comparação ao mesmo mês de 2022. Este é o valor mensal mais elevado desde o início da pesquisa em 2014. Então, se você coloca esse valor, isso é só para turistas. Tá? Se o Kishida tivesse colocado, 3% em cima disso, 5% em cima disso, quanto que o governo japonês não estaria ganhando de arrecadação?
Então, é aquela velha história. Para o turista, ele tira a isenção, para o turista gastar bastante aqui. Já dá para você ter uma ideia por que o Japão ele não quer baixar o dólar de forma alguma, por quê? Para os turistas gastarem mais. Só que nessa brincadeira toda, quem paga o pato é quem mora aqui no Japão. Porque esses impostos que o Kishida não está arrecadando com o Duty Free, os artigos isentos de impostos, ele tem que ser coberto de alguma outra forma. De quem? De você, de mim, que mora aqui no Japão. Então, se ele tivesse baixado o imposto, por exemplo, esse de 8 para 5, e nivelado tudo bonitinho, quanto que o Kishida não teria ganhado de grana ainda? Já dá para você ter uma ideia que é muita safadeza, tá? O que ele faz e que a política que ele faz é totalmente contrária. Então você vê que ele não nivela a coisa para todo mundo. Os turistas saem no lucro bonitinho, tá? Para poder falar bem do Japão e etc. lá fora, para trazer mais gente. Só que os moradores daqui é o que pagam o preço, pagam o pato, pagam o preço, né? Então já dá para você ter uma ideia. A Associação de Lojas de Departamento do Japão diz: após a transição para a categoria 5 devido ao coronavírus, foi um forte impulso pela expansão do turismo receptivo. Achamos que podemos esperar bons resultados durante o feriado e final do ano novo. O que isso quer dizer? Que antes o coronavírus ele tinha uma categoria mais elevada. Aí eles rebaixaram o coronavírus a nível de gripe, por isso que o coronavírus agora já não tem mais, como é que se fala, compensação de nada, não tem indenização de nada, pegou o coronavírus, está por sua conta em risco. Tá? E para quem pretende tomar a vacina do coronavírus, já fica esperto. Tá? O governo, ele já soltou, tá, a ideia é que ano que vem vai ser paga a vacina, e a vacina ela vai custar 7.000 ienes. Sim, 7.000 ienes a vacina do coronavírus. Não vai sair barato, vai sair cara essa vacina. Tá, então já dá para você ter uma ideia de como a coisa vai ficar. Japonês, por que você não noticiou esse tipo de coisa? Por causa do YouTube. Porque eu já tomei vários, como é que se fala assim, vários flags, tá? Não é strike, é flag. Pelo YouTube, porque eles, como é que se fala assim, eles falam que determinadas coisas, se não foi a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que se ela não falou nada, aquilo não existe. O YouTube não leva em conta a legislação do país, nas regras dela, ela não leva em conta que, como é que se fala, além da legislação, o que ocorre nos países. Tá? Então, o YouTube, para poder ficar na forma de friendly family, como é que se diz, ele só leva em conta o que fala as grandes organizações. O que acontece no país em si não conta. Então, quando vem as leis que começam as leis nacionais de cada país e começa a podar o YouTube, ele não gosta. É fato. Só que ele não leva em conta o que acontece em cada país, para adequar as regras a cada região. Então, para mim evitar de perder o canal, então ficar tomando vários flags, tá? Não são strikes, porque eu tomo flag, aí depois tomo, se eu não fazer nada, eu tomo strike. Quantas vezes eu tomei flag, fiz a alteração que o YouTube mandou fazer, ainda assim tomei um strike. Quase perdi o canal várias vezes. Então, como é que se fala assim, para evitar esse tipo de coisa, eu já não posto mais esse tipo de matéria. Claro, eu tinha que montar um outro canal em uma outra rede para poder soltar esse tipo de notícia. Tá? Mas, vida que se segue. Então já dá para você ter uma ideia da coisa como é que é. Então, depois que o governo japonês ele diminuiu, tá, a categoria do coronavírus, ele abriu as portas do estrangeiro e nisso está no que está. Mas você vê que, se o governo japonês tivesse colocado um pouco de imposto em cima desses produtos aqui dentro do Japão, não digo nas lojas do aeroporto, que são consideradas duty free mesmo, mas internamente no Japão, tá? Porque tem lojas do Megadonk que eles têm o selo lá, duty free, só que em vez de colocar totalmente isento de impostos, coloca 3%, 5%,
para nivelar. E deixa as lojas duty free só no aeroporto. E aí? Então já daria para você ter uma ideia de quanto o governo japonês arrecadaria com imposto. Mas não, ele faz essa palhaçada toda. Então o Kishida prefere fazer bonito para as pessoas que vêm do exterior, deixar, como é que fala assim, os turistas todos bonitos, satisfeitos e alegres, enquanto o povo dele está se lascando. Aí depois vamos dar dinheiro para o povo ficar alegre. Parece aquela ideia da época de Roma. Vamos alegrar o povo com pão e circo, porque aí o povo cala a boca. Só que agora, por enquanto, não tem o circo, só está dando o pão. Então já dá para você ter uma ideia de como tá. Por isso que a popularidade do Kishida está caindo cada vez mais. Se eu não estou enganado, chegou a nível de 22 a 23 pontos. É o nível mais baixo para um primeiro-ministro. Eu não sei como é. O Kishida só não perdeu a cabeça dele ainda, como é que se fala assim, não perdeu o posto dele ainda, porque ele tem a maioria no parlamento. Tanto que tentaram fazer uma menção de repúdio contra ele, não deu, não passou. Por isso que poder político é uma porqueira. Tá? Tanto que quando teve as eleições aqui no Japão, tava um conchavo danado para quê? Para tentar conseguir a maioria no parlamento. E ele conseguiu. Tanto no Senado como na Câmara dos Vereadores. Então ele está totalmente tranquilo, ele está totalmente blindado nesse ponto. Quando começou a dar certos problemas com o coronavírus, a oposição tentou pedir a cabeça dele, não deu. Agora tentaram a menção de repúdio, também não deu. Então você já sabe, o Kishida não vai sair do poder. E vai continuar com essa palhaçada que tá. E vai falar que o Japão está diminuindo cada vez a arrecadação? Não, está parecendo o Brasil, cada vez mais altas arrecadações para um lado. O lado do povo. O lado bonitinho, que é o estrangeiro, ele sempre deixa dessa forma. Tinha necessidade de deixar as lojas internas no Japão duty free? Não tinha. Só no aeroporto. Comprou, colocou na sacolinha duty free, vaza. Não. Interno vai ter que girar. Se fosse para fazer uma coisa justa e para gerar a economia de uma forma geral. Tá? Impostos dentro. Consumiu dentro, comprou dentro, vai pagar imposto. Comprou no aeroporto, vai embora, aí outros 500. Mas você vê que assim, não é assim que a banda toca. Por isso que muita gente que vem para o Japão deveria ficar antenada nessas lojas duty free, porque nisso elas conseguem salvar muito o dinheiro dela, sem pagar um imposto de 8% ou de 10%. Tá? De 8% para produtos que são considerados essenciais na vida do dia a dia. Tá? 10% que o governo japonês considera como supérfluo. Igual, por exemplo, um armário de cozinha eles consideram supérfluo. 10%. Tá? E assim vai. Produto de limpeza, dependendo, 10%. Porque a pessoa não pode comer o produto de limpeza. Então não é considerado produto essencial do dia a dia. 10%. E para o turista, 0% de imposto. Então já deu para você sacar por A mais B como é que a política do Japão tá, para onde ela está caminhando e o que vai dar de 2024. Tá? Para você que assistiu o vídeo até aqui, mais uma vez, meu próspero ano novo. Tá? Arigatou gozaimasu. E Maido!